Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo, Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavados de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse-lhe: "Não temas. Volte e faz como disseste. Mas o primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até o dia em que o Senhor mandará chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e começaram ele e ela e o seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos do cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, entrava o caminho aos pecadores. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações, por todas as gerações. Oh, minha alma, louva o Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado
que os homens morrem uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas. Isto é um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram o que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía, para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados fiéis, queridos irmãos, bom dia e bem-vindo a esta meditação neste 32º domingo do tempo comum, ano B. A liturgia deste domingo, através das suas leituras, convida-nos a uma conversão interior, a examinar o nosso modo de viver, a generosidade e a doação. A imagem da viúva da primeira leitura e do Evangelho é um modelo para nós, porque encarna a fé e o amor autênticos, desprovidos de qualquer ostentação. Recorda-nos que o dom de si, na simplicidade e na humildade, é o que Deus mais valoriza na vida dos seus filhos. No Evangelho, Jesus adverte seus discípulos contra os escribas, aqueles especialistas na lei religiosa, que procuram ser notados por sua piedade e importância. Eles usam vestes compridas, busca cumprimentos em lugares públicos e ocupa os primeiros lugares nas sinagogas e banquetes. Tudo isso são sinais de status social e respeito externo, mas por trás dessa fachada, Jesus vê outra coisa, a nossa profunda hipocrisia. Se a nossa religião, em vez de nos levar à humildade e ao amor ao próximo, mas nos leva a glorificar nós mesmos e a oprimir os mais vulneráveis, caríssimos irmãos, somos perdidos. Os escribas, de fato, aproveitam sua posição para devorar os bens dos viúvas, como nós hoje aproveitamos das nossas posições. Nós, como líderes responsáveis, reverendos padres, senhores padres, uma imagem poderosa que expressa a maneira como exploramos os fracos para nosso próprio lucro. Quantas vezes que nós aproveitamos disso e usamos as posições para oprimir os outros?
Sim, em todos os países e todas as culturas, viúvas, órfãos e estrangeiros ainda constituem a categoria social de pessoas fáceis de explorar, porque eles não têm defensores. Esta situação é acentuada pelo exemplo da viúva que Jesus observa no Evangelho de hoje, que veio ao templo para oferecer 2 pequenas moedas, todo o seu sustento. Este gesto da viúva, humilde e discreto, é, no entanto, carregado de profundidade e de fé. Aqui Jesus chama a nossa atenção para esta mulher que, apesar da sua pobreza, dá tudo o que ela tem. Todos os outros depositaram ofertas importantes, mas provavelmente do seu excedente, sem nenhum sacrifício real. Mas a viúva, por sua vez, deu tudo o que ela tinha para viver. Seu gesto expressa a confiança absoluta em Deus. Ela oferece não apenas dinheiro, mas acima de tudo, seu coração, sua entrega e sua fé inabalável. Ela se entrega concordando em abrir mão de sua segurança material para mostrar seu amor e devoção. Este ato da viúva nos desafia profundamente. Ao colocar sua última peça no tesouro do templo, ela deu um salto radical de fé, pois agora dependia inteiramente da providência divina. Sua oferta é ainda maior aos olhos de Deus, porque não é medida em termos de quantidade, mas em termos de qualidade e profundidade de doação. Esta é a oferta perfeita, essa oferta que encontra graça diante de Deus. Esta viúva torna-se assim um modelo para cada um de nós aqui presente hoje. Ensina-nos que a verdadeira doação não está na quantidade material daquilo que oferecemos, mas na generosidade e sinceridade do nosso coração. Sim, caríssimos irmãos, generosidade e sinceridade do coração. A generosidade não se mede em termos de abundância externa, mas em termos de disponibilidade interior e capacidade de abrir mão de nossas seguranças para nos voltarmos totalmente para Deus. Caríssimos irmãos, e quanto à sua oferta, sua generosidade e seu presente? A generosidade que Jesus valoriza é aquela que brota do amor desinteressado, do desejo de se doar pelos outros sem esperar retribuições ou gratidões. Deste modo, chama-nos a vigilância, a não cair na armadilha das aparências, a nossa generosidade selfie e da superficialidade, mas para podermos procurar a dar com toda a humildade num ato de fé e do amor. Mas além do Evangelho, os ricos que vão ao templo dão apenas um pouco do seu transbordamento, mantendo cuidadosamente a maior parte do tesouro. Mas a viúva dá tudo, no gesto de total abandono a Deus. Cristo não olha para as pastas, para as carteiras, mas para as disposições do coração. Cristo não pesa o valor de mercado, mas a intenção e as disposições do doador. Os ricos deram muito, o que os servos do templo apreciaram, enquanto a viúva mais pobre do que muitos pobres era mais rica do que todos os ricos aos olhos de Deus. Cristo percebeu imediatamente o gesto desta viúva, vai muito além dessas 2 moedas, simboliza a entrega total a Deus. Ela entendeu que você não dava nada, desde que não desse tudo. O dom de si ignora cálculos e barganhas. Os casados sabem bem. Quando amamos, não impomos restrições ao dom de nós mesmos. Um casamento de conveniência, um casamento de negócios, não é um casamento de coração. Dar a si mesmo é mais do que dar. É por isso que nas Escrituras, Jesus nos disse: onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Sim, guarda-te de cumprir a tua justiça diante dos homens para atrair os seus olhos. Você não teria recompensa com seu Pai, que está nos céus. Quando você der esmola, não a trombeteie na sua frente,
Isso é o que os hipocritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola permaneça secreta. Seu Pai que vem em secreto o devolverá a você. A generosidade, a transparência, reta intenção, serviço desinteressado são as disposições do coração e da consciência que Cristo exige dos seus discípulos que somos. Peçamos constantemente a luz e a força do Espírito Santo e perguntemos-nos sobre honestidade, transparência, generosidade em nossas intenções, em nossas ações e também em nossos assuntos. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos honestos, generosos, segundo o coração de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.